Enfim, tá aqui, ó. Próxima notícia é sobre Verstappen, é sobre Russell, e nós temos tela dividida pra vocês. Nossa, até demorou pra carregar aí. A notícia é o seguinte... A notícia é pesada. Isso é pesado? É pesado, demora pra carregar. Não, porque os envolvidos são pesados, Sim, hein? exato. Os envolvidos são de fato pesados. E a próxima notícia é a seguinte. Se o meu celular carregar. Jos Verstappen tem acordo de aperto de mão, o famoso acordo de gaveta, com o chefe da Mercedes, diz a imprensa alemã. O portal alemão relata que há uma forte possibilidade da transferência do Verstappen para a temporada de 2026 para a Mercedes. Tá aí. Pra quem não viu o que aconteceu, essa notícia começou a pipocar e na semana do GP de Singapura, o Christian Horner foi visto conversando com o George Russell e ele admitiu que ele estava conversando com o George Russell porque o contrato do George Russell acaba no fim do ano que vem. E aí também foi questionado sobre isso o Toto Wolff e ele até de maneira meio revoltada disse que o Christian Horner ele gosta de tumultuar as coisas e que o Russell é piloto da Mercedes e será pra sempre se depender dele. Ok, tá bom. Né? Ele falava a mesma coisa do Hamilton, né? Enfim. Então, mas o Hamilton quis sair, né? Mas ele também não quis oferecer tudo que, Sim. o Hamilton queria, né? Exato. Então, enfim, a situação é essa. O cerco tá se fechando aí pra Max Verstappen na Red Bull, aparentemente. O que você acha? Você acha que é verdade isso? Eu acho que é. Por incrível que pareça, eu acho que é. Mas a palavrada... É que assim... Não, a palavrada é forte. Acordo de gaveta também se rasga mais fácil, né? Claro, exatamente. Não tem nada assinado, é um acordo de cavalheiros ali, mas se o cenário mudar, é o que a gente falou, o Piastri entra em depressão, desiste da carreira. Exato. Você acha que o Verstappen vai pra onde? Pra Mercedes ou pra McLaren? Vai pra McLaren. Exato. Né? Mas, claro, tirando algo muito bizarro, tipo isso acontecer, eu acho que é uma possibilidade, de fato, o Verstappen pilotar pela Mercedes daqui a 2 anos. Eu acho que é uma possibilidade razoável. Ele já se mostrou insatisfeito com a Red Bull algumas vezes. A gente sabe também que a Red Bull tá um caos e o piloto não é bobo, né? O piloto sabe onde ele tá e ele sabe. Ele vê se as coisas estão indo bem, se tem um futuro promissor, se as coisas podem gerar um retorno esportivo pra ele, ou se as coisas estão afundando e ele vai se ferrar. E eu acho que hoje é bastante óbvio pra quase todo mundo que a Red Bull não é o lugar mais tranquilo do mundo pra se trabalhar. Muito pelo contrário. Então, eu acho que é possível. E assim, ele se mudar em 2026, eu acho que é o melhor cenário, porque 2026 começa tudo do zero. E aí, enfim, pode ser que a Mercedes seja a equipe a dar o pulo do gato e ter o carro dominante por mais 10 anos aí, e o Verstappen vai poder usufruir. E também, né, o fato do empresário do Max ser o próprio pai não ajuda muito, porque a gente... Não ajuda muito não, né? Não ajuda muito pra Red Bull no caso, porque a gente sabe que o Horner e o Jos Verstappen já tiveram em rota de colisão algumas vezes. Então, a junção dos fatores me leva a crer que é possível, sim, que ele saia da Red Bull no final de 2025 e assuma a Mercedes em 2026. Tá aí. Assim, tudo... O que seria muito impensável um ano atrás, mas hoje algo totalmente plausível. Mas é o que a gente sempre falou aqui, né? O Verstappen, ele olha pro lado, aí ele vê o processo no Christian Horner, ele vê Adrian Newey indo embora, ele vê Jonathan Whitley indo embora, ele vê debandada no time de engenheiro, ele vê um monte de coisa ruim, né? Uhum. Ele vê o carro em franca decadência na temporada, ele vê o título quase escapando. Ele tá quase escapando. Sim. Pode ser que não escape, mas tá quase escapando. Uhum. Ele tá vendo muita coisa que certamente não agrada a ele, né? Sim. E aí, quando você começa a ver esse tipo de coisa dentro da sua casa, você começa a olhar pro lado pra ver o que você pode fazer e pra onde você pode ir. Exato. Porque ele é um cara que pode escolher pra onde ele vai. Literalmente. Né? Tem piloto que prefere fazer um contrato longo pra se proteger, né? Tipo assim, eu preciso fazer um contrato longo aqui com essa equipe, porque eu tô no meu momento ápice da carreira e eu preciso me proteger caso eu comece a render menos e aí não tenha tanta oportunidade em equipes boas. Então, eu vou fazer um contrato longo. O caso do Carlos Sainz. O Carlos Sainz, ele tenta aproveitar do momento dele pra ter um contrato mais longo, porque ele não sabe o dia de amanhã, ele não sabe se o Bortoleto vai surgir e vai pilotar melhor do que ele. Sim. É uma possibilidade. Né? Talvez não seja uma possibilidade o Bortoleto chegar e pilotar melhor que o Leclerc ou que o Lando Norris. Ele pode pilotar no nível desses caras. Sim. Mas assim, do que o Carlos Sainz, por exemplo, é uma possibilidade. E aí você deixa de ser opção. Então por isso esses caras buscam contratos maiores. Agora, o Verstappen, se ele quiser fechar contrato de 1 em 1 ano, ele fecha com quem ele quiser, fecha, exato. porque, ele é o Verstappen. Se ele fizer um ano ruim também...
não vai mudar a imagem que ele tem Ainda- pro paddock. Ele ainda é um tricampeão mundial Uhum. muito acima da média que bateu o Hamilton numa temporada extremamente acirrada de 2021. Apesar de injustamente. Justamente. Então, assim, ele pode escolher pra onde ele vai, cara. E aí é mais fácil, né? É bastante mais fácil. Ser o Verstappen, tudo na sua vida é um pouquinho mais fácil. Então. Então eu concordo com você, é muito interessante. E, por exemplo, quer um cenário... Desculpa te cortar, eu tô te cortando muito hoje. Tudo bem. Quer um cenário plausível? É. O Verstappen fechar por 2 anos com a Mercedes, o Hamilton se aposentar, o Verstappen ir pra Ferrari. Claro, sim. Não é nada Plausível, absurdo, exato. plausível. Sim. Coitado do Leclerc. Mas enfim, se isso acontecer. O cara nunca vai ter paz na vida dele. Mas enfim, o que você ia falar? Você esqueceu o que você ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Tá bom. Basicamente Bom, é isso. Então vamos ver o que Não, lembrei. E aí a única coisa que restaria pra gente ver é a questão de George Russell e Kimi Antonelli. Porque, o Russell fica sem contrato ao final do ano que vem, beleza, mas aí o contrato se renova e às vezes o Kimi Antonelli não tá rendendo bem, né? Às vezes a dupla, ao invés de ser Max e Kimi, pode ser Max e Russell. Que também é uma dupla muito forte. Então, a gente tem que ficar de olho também como vai ser a dinâmica da Mercedes, porque eu acho que isso diz muito. Talvez se o Kimi Antonelli começar a render melhor que o Russell, talvez ele já olhe pra outro lugar, tipo a Red Bull, como um lugar mais propício pra traçar um projeto de carreira. É verdade. Muitas coisas estão envolvidas aí nessa história.